Olá, boa noite! Boa noite, Instagram. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Débora Cog, onde nesse projeto de quarta-feira, aquela checada básica, né, gente, no visual primeiro, para ver se tá tudo bem, se não tem nada fora do lugar, tem bagunça lá atrás da minha casa. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar o armário aqui. Então, pessoal, essa live de hoje, de quarta-feira, toda quarta-feira eu tenho feito com convidadas, né, com pessoas que estão trabalhando, né, com temas relacionados ou que de alguma forma eu acredito que possam auxiliar e somar na nossa maternagem diária, né? Olá, boa noite, Dayana, querida. Que bom ter você aqui. Oi, Carol. Oi, Flávia. Sejam bem-vindas à minha sala virtual. E eu estava explicando aqui esse projeto, né? Que está acontecendo todas as quartas-feiras às 19 horas. Então, com essas pessoas que eu considero pessoas que podem somar aí pra gente, que podem trazer o seu conhecimento também para nos auxiliar, né, com a rotina, com o sono e com todas as questões aí envolvidas na criação e na educação dos nossos filhos, né? Então, se você... Hoje a live, né, na verdade é sobre um assunto que todo mundo pediu, muitas pessoas, né, têm pedido para eu falar sobre crianças mais velhas, para poder, enfim, evoluir um pouquinho a questão da rotina das crianças e tal, e não só ficar muito, né, nos bebês, que é um assunto muito recorrente aqui no canal, principalmente porque o grande público que o acompanha, né, e que ainda tem problemas, vamos dizer assim, com sono, são de bebês, né? A grande maioria das crianças mais velhas, graças a Deus, não dão tanto trabalho, apesar de haver muitas, né, que ainda têm problemas de sono. Mas vamos dizer que elas são... que as famílias conseguem contornar melhor, eu acho, né? Diferente das questões com bebês, assim, que são mais misteriosas, até porque os bebês não falam com a gente na linguagem que nós estamos acostumados a ouvir, que é a da palavra, a linguagem verbal, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre como as histórias, né, que nós contamos para os nossos filhos podem transformar o nosso dia a dia, como elas somam, como elas agregam, né? Então, se você está vendo essa live e acha que ela pode ajudar alguém, clica aqui no aviãozinho aqui de baixo e compartilha ela com as pessoas, né? Com o pessoal, com os seus amigos que você acredita que podem ser beneficiados aqui por esse assunto de hoje, que vai ser muito rico, com certeza, né? Até para quem está com um bebê pequenininho, mais para frente saber aí o valor, né, dessas histórias que a gente pode contar. Então hoje eu vou receber uma super querida também, como todas as quartas-feiras recebo só pessoas muito especiais para mim, que têm história comigo, que dividiram algum pedaço da vida, ou que dividiram e depositaram a sua confiança em mim, como foi o caso da Carol. Hoje eu recebo a Carolina Fedato. Ela é professora de linguística, estudou letras e trabalha hoje com esse projeto maravilhoso da Cria Coletiva, que ela vai poder explicar melhor aqui. Mas é um projeto, gente, que visa, né, criar essas interações entre adultos e crianças através da leitura, né? Ela vai poder explicar isso melhor pra gente. E uma coisa que a gente discutiu ao longo desses dias que a gente estava combinando, né, essa live, foi a questão da diferenciação entre leitura e a contação de histórias, que nós vamos poder falar um pouquinho melhor sobre isso agora, como isso
pode nos ajudar aí na nossa vida diária com nossos filhos. Adorei os corações, gente. Pode mandar um monte de coração para mim que eu adoro. Então eu vou chamar a Carol. A Carol foi minha cliente também. Eu trabalhei o sono da Olga quando a Olga tinha uns 5 meses. E eu vou chamar ela agora aqui para a gente poder conversar. Ouvir ela também, ouvir as coisas que ela tem para nos acrescentar nesse tema de hoje tão, né, gostoso de falar, que é Oi, Carol! Ei, tudo jóia, Débora? Ei, gente, boa noite. Deixa eu ver, me posicionar aqui. Acho que eu tenho que ficar um pouquinho mais para trás, né? Isso, talvez. Deixa eu também Que ficar. bom, prazer estar aqui, que delícia conversar com você novamente, que a gente se encontra só na entrada e na saída da escola de vez em quando, né, Débora? Pois é, hoje nós temos, né, os nossos filhos Tem estão mais isso em dividindo. comum. Estamos dividindo aí a mesma escola, a mesma comunidade de pais e professores que faz aquela incrível escola ser tão maravilhosa como a Lume, Jardim Waldorf, que hoje, claro, né, gente, estamos com as crianças em casa, todo mundo, desde o dia 18 de março. E não temos previsão ainda de volta. Isso é uma questão super, né, séria aí para a gente, inclusive, falar como lidar, né, com esse confinamento tão longo, né, gente, tão prolongado, que dificulta muito aí o trato da criança, porque a criança realmente tem essa necessidade de expandir, ela não dá conta de ficar só na concentração, que é uma coisa que eu falo muito aqui, né? A gente pode até depois falar mais sobre esse conceito. Mas, Carol, seja bem-vinda, querida. Muito prazer te receber. Adoro suas postagens, sou fã do Cria Coletiva. Ainda não tive a oportunidade de participar de nenhuma vivência, né, na época que vocês estavam fazendo. Eu vi que vocês fizeram alguma coisa. Então, primeiramente, se apresente aqui para o pessoal que está aqui na live e conta um pouquinho o que é esse trabalho que você está desenvolvendo. Bom, gente, como a Débora falou, eu sou professora de linguística, então o meu caminho todo na educação sempre foi com os adultos, né? Mas, como a maioria das mães também se sentem super transformadas com a maternidade, depois que eu tive a minha filha, a Olga, eu fiquei com muita vontade de olhar para as crianças também e de olhar para essa relação entre os adultos e as crianças, né? Porque, em geral, a gente tem dois universos. Do kids, colorido, enfim, estereotipado, ou os adultos. E agora, nesse momento em que a gente está em casa, né, confinados, sem poder fazer as atividades coletivamente em grupo, eu tenho me dedicado a fazer postagens que falem sobre esse cotidiano com as crianças, né? E como a gente ter prazer em estar com as crianças também, fazendo coisas que a gente goste. E para mim, né, uma das minhas entradas de prazer na maternidade foi pela leitura, né? Eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de livros, tanto que, enfim, quando a Olga era muito bebezinha, a coisa que eu mais fazia com ela era ler enquanto eu estava com ela. E aí eu lia para ela, obviamente, aquilo que eu estivesse lendo. E isso me fez, me deu algum sentido na maternidade, né? Porque aquele puerpério brabo, a gente dentro de casa, sem encontrar as pessoas, a gente precisa ter algo que nos satisfaça. E no meu caso foi a leitura. Então a relação com a leitura sempre significou muito a minha relação com a minha filha também, né? E para outras pessoas vai ser outra coisa, né? E aí, tentando responder um pouco essa pergunta que você colocou aí no início, a diferença entre contar a história e ler, né? É uma pergunta complexa. Eu até comecei um grupo de estudos essa semana sobre a história do leitor, como começa, coloquei essa pergunta, né, para as pessoas que vieram para o grupo, como começa a história do leitor?
E aí é uma provocação, porque para desmistificar essa ideia de que leitura é só leitura do livro, leitura da palavra. A história do leitor começa desde que a gente descobre que está grávida e diz, eu vou ter um filho. Né? Aquele bebê começa a crescer na minha barriga e dá um chute, eu falo, esse menino vai ser danado, tá chutando demais. Ou vai ser muito quietinho. Eu tô lendo, eu tô interpretando os sinais que aquele bebê me dá. E quando o bebê nasce, a gente continua fazendo isso, né? A gente continua lendo, interpretando os sinais que o bebê dá, justamente pelo fato daquilo que você disse. O bebê não se comunica na linguagem verbal. E esse é o grande mistério para nós, né? Conseguir se comunicar com o bebê na linguagem dele. E aí a gente vai construindo um sentido naquela relação e aí esse bebê pode se ver no nosso olhar, né? Se ver a partir das descrições e interpretações que a gente faz dele. Então a leitura começa muito antes da leitura alfabética, né? Da escrita verbal mesmo, né? E a relação com as histórias, ela é também desde sempre, né? A gente está sempre contando histórias para o nosso filho, desde bebê. A gente pega do berço e diz, tô achando que você tá molhado, vamos trocar sua fralda, ou você tá com fome. A gente está fazendo uma narrativa ali para aquele bebê, né? Mesmo as mais simples. E um outro aspecto interessante também é que existe toda uma cultura tradicional de cantigas e de histórias para criança que a gente tem internalizado, né, por mais simples que sejam, e quando você tem um filho, aquelas cantigas todas reaparecem, né, e a gente canta para os bebês, e essas canções são histórias. São histórias da mãe que saiu, da mãe que foi embora, você vai ficar agora sozinho, você vai dormir, tô aqui com você, ou o boi vem te pegar. Enfim, tem uma história nessa cantiga também, né? Que elabora. Às vezes eu acho tão absurdo essas canções, né? Que a gente escutou tanto, né? Nós todos escutamos, nós fomos ninados com os nananenéns da vida que a Cuca vem pegar. E foi uma coisa que isso, desde o começo, na minha maternagem, eu tentei desconstruir, porque eu sempre troquei as letras. Eu sempre fiz paródias dessas canções, entendeu? Porque eu achava aquilo muito cruel. Como assim? O nenano neném, que a Cuca vem pegar, que Cuca é essa? Papai foi pra roça, mamãe foi passear, então quem que tá cantando pra mim aqui? Então é uma questão assim, né? Até essa questão do conteúdo, né? Que é uma coisa que eu também falo muito, né? Que a gente começa desde muito cedo a embutir certas crenças. A gente acha que a criança não está entendendo o que a gente está falando, mas na verdade ela está entendendo muito profundamente aqui num outro nível, né? De comunicação, né? Muito interessante isso. Realmente, a gente resgata lá da nossa infância, né, Carol? Como quase tudo que a gente faz com os nossos filhos a gente tem como base, como referência o que foi feito, né, com a gente, né? E isso é uma coisa super séria que a gente precisa sempre ter essa consciência do que a gente está passando, aquilo é meu, ou aquilo está na minha bagagem, aquilo foi alguém que falou para mim, e eu estou reproduzindo com meu filho. Por isso que eu falo que ter filhos, né, é um super exercício de autoconhecimento para quem tem essa disposição, né, de se investigar, de tentar encontrar dentro de si a criança interior, que a gente fala tanto e que é tão importante nessa relação mãe e filho, pai e filho, mais para frente aí. Falando agora desse primeiro momento de vida tão junto, né, com a mãe que ainda está nascendo, né? Então, isso tudo que você estava falando, eu me lembrei, eu estou revisitando, né, o nosso encontro, né, quando eu te encontrei, como você fazia, como você conseguia. Eu tive uma profunda admiração por você desde o primeiro momento que eu te vi, porque você botava a Olga no sling e você ia fazer as coisas que você queria, né? Então, eu me lembro de você falar, vocês moravam na época em um apartamento na rua Rio de Janeiro, no centro de Belo Horizonte. Fervendo, amava aquele lugar.
E você não tinha carro, vocês faziam tudo a Não. pé com a Olga, vocês iam para lá e para cá. E eu me lembro que eu olhei aquilo e falei, gente, que família incrível! Como essa família conseguiu tão cedo, né, se estabelecer e ter alguma estrutura ali para lidar com aquela situação que era muito pesada. Eu me lembro que a Olga acordava demais à noite, eu acho que ela ficava pendurada no peito a noite toda, se eu não me engano, né? Vocês faziam cama compartilhada. Depois você pode É, até contar um pouquinho pra gente disso, né? Como que você apareceu na minha vida, como que eu apareci na sua. Mas essa imagem, Carol, sua, foi para mim muito inspiradora, né? De ver você conseguir lidar com aquela situação de turbulência, né? Que é esse pós-parto imediato, essa privação de sono extrema, da maneira como você encontrou lá, levando sua filha para tudo quanto era lugar. E era ótimo que a Olga dormia no sling, né? Durante o dia, eu me lembro que por muitos meses a gente trabalhou, tinha várias sonecas que ela tirava no sling, que era a melhor soneca do dia dela. Então, essa questão da leitura, Carol, fechando parênteses agora, né, dessa memória que eu trouxe, outro dia eu vi um post que você falou, eu vou puxar esse assunto aqui, ele me intrigou muito, né? Essa questão do bebê bem novinho, receber a história lida por um adulto e, na verdade, conseguir ler, né, essa história através do rosto, das expressões, né, das expressões faciais, expressões corporais, do gestual do adulto, que a gente sabe que é tão importante para a criança como exemplo, inclusive, né, de aprendizado, assim. E você acha, Carol, que ali naquele momento em que essa mãe, ou esse principal cuidador, esse pai, enfim, tá lendo essa história para esse bebê, que é bem novinho, você acha que ali está nascendo um leitor? com certeza, com certeza. Porque No pai ou na criança? No adulto e na nos criança? dois, porque a nossa história recomeça. A nossa história como leitor recomeça quando você começa a ler para uma criança, seja ela seu filho, seja ela seu aluno, né? Quando a gente lê em voz alta para alguém, quando a gente se coloca nessa posição de vou te contar uma história, primeiro você tem que escolher qual é essa história, né? Você vai escolher como contar. Você vai escolher se vai contá-la do jeito dela ou se você vai mudar, se você concorda ou discorda da versão que existe aí, né? Você vai colocar o seu tom de voz, você vai colocar o seu jeito de falar. Então a gente renasce como leitor quando lê para outra pessoa. Eu diria isso, até para um adulto, né? E para uma criança mais ainda. Imagina a nossa responsabilidade nessa relação de mediação, né? Escolhendo a história para o nosso filho. E aí eu acho que você recuperou um elemento super importante da minha maternagem, que foi o sling, porque justamente ele me deu liberdade. E ao mesmo tempo em que eu andava com a Olga, que eu fazia tudo o que eu queria com ela, eu ia conversando com ela. Ela que na altura da minha boca, né? Você imagina um bebê aqui no sling, e eu ia andando pela rua e contando tudo para ela, conversando com ela. Eu acho que isso também faz uma diferença, né? O bebê, ele lê, sim, o rosto, as expressões faciais, e ele lê essa música da voz. Ele não entende as palavras, mas ele entende que às vezes eu faço um tom mais alto, um tom mais baixo, que tem pausa, que tem coisa que repete. Até hoje mesmo eu postei um vídeo de eu cantando uma música para a Olga bebezinha, ela devia ter cerca de 3 meses, 2 ou 3 meses. E ela ria justamente nos momentos em que a música repetia, em que repetia a mesma palavra, ou seja, ela estava sacando aquela repetição, ela estava lendo aquela repetição, né? Então é claro que nasce um leitor muito antes, né? Muito antes até de uma história com um enredo, se eu pensar, sei lá, Chapeuzinho Vermelho ou, né, essas histórias tradicionais que a gente conta para as crianças. Nasce um leitor muito antes disso, com certeza. Uhum. E é uma coisa, o livro hoje, esse artefato de luxo, né? Nos tempos modernos, eu considero o livro algo assim, luxuoso mesmo. É raro você ver pessoas que ainda usam livros hoje. Hoje as pessoas estão muito acostumadas a lerem até livros em dispositivos eletrônicos, né? Mas o fato de você pegar, tem uma magia naquele objeto, né?
E aqui, falando agora um pouquinho da experiência pessoal, tanto eu quanto o pai do Davi sempre fomos leitores assíduos, né? Nós sempre lemos muito também, assim como você e o André. E sempre gostamos dessa coisa, né? A gente tinha como hábito ler na cama antes de dormir, aquele abajurzinho e tal. E depois que o Davi nasceu, principalmente pela questão realmente da doença, ter se instalado, eu ter ficado doente, né? Eu não conseguia mais me dar como eu me dava, né, para leitura, e nunca tive, naquele momento em que eu estava muito imersa na depressão, vontade de ler, né, para o Davi, assim. Mas o pai dele sempre leu, sempre, desde pequeno, sempre leu. E muitas vezes eu olhava aquilo e achava que era bobagem estar lendo para um bebê, porque, né? Enfim, eu só fui recuperar a leitura na minha vida depois que meu filho voltou a dormir, vamos dizer assim, começou a dormir melhor e eu conseguia ter algumas horas, né, do meu dia em que eu podia dedicar alguma coisa que eu quisesse fazer para mim. E uma das coisas que eu mais li, lógico, no começo aí do minha jornada, foi sobre sono infantil e depois sobre desenvolvimento infantil. Comecei a ler muita coisa sobre desenvolvimento infantil, é uma área que eu sou apaixonada, né? Eu realmente estudo isso assim semanalmente, tenho o meu dia de estudar, né? Que eu tenho que pegar, que eu gosto de atualizar, né? É... E essa questão da leitura aqui em casa, ela se transformou num. Como que eu vou explicar isso? É uma magia, literalmente. Hoje o Davi está com 6 anos, né? Desde sempre ele tem uma biblioteca dele, né? Nós sempre renovamos, e aí se tá muita coisa, a gente também pega aqueles livrinhos antigos e doa, né? E leva para as comunidades que a gente tem essas parcerias de doação, a gente leva e ele está sempre ganhando livros, né? A gente tem essa assim, quando alguém me pergunta o que eu devo dar para o Davi de presente, eu sempre falo, olha, dê um livro porque vai ser sempre um presente que ele vai amar, assim, né? E recentemente agora, principalmente agora, né, na quarentena, e a gente... o Davi está nessa idade, né, pré-escolar, ele está numa idade em que a própria natureza biológica, cognitiva dele está pedindo para ele ler, né? E ele realmente começou a ler em casa, numa uma espécie de alfabetização ativa, que eu falo, porque ele que conduziu essa alfabetização, né? Então ele, por exemplo, agora já pega o lápis, escreve algumas letras que ele viu. Outro dia ele pegou um caderninho que vem em alguns livros, umas coisas meio didáticas. Ele começou a escrever riscar as letrinhas da mesma cor, tal, para ele tudo na parte dele, né? Porque isso também é super interessante a gente trazer, né, Carol? Nós que somos adeptas aí da pedagogia Waldorf, né? Nós entendemos, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que a alfabetização da criança, ela é para ser feita no momento em que essa cognição está pronta para isso, né? Essa alfabetização formal, tá, gente? Então, essa coisa de ensinar a criança a ler, escrever, é uma coisa que, em geral, acontece aos 7 anos, né? Antes disso, a gente até chama de alfabetização precoce, né? Porque não seria algo que a criança ainda está pronta para fazer, né? Pegar o lápis, escrever. Uma das coisas que a gente estuda muito na pedagogia Waldorf é justamente a caligrafia, né? É como a letra cursiva faz diferença no desenvolvimento cognitivo cerebral. Olha que coisa, né? Hoje nós estamos muito acostumados a escrever só na letra de forma. Nós perdemos essa coisa da letra cursiva. Ou digitando, né? Às vezes a pessoa nem escreve mais, ela só digita. Isso é uma coisa seríssima, que a gente tem que levar, gente, que a falta dessa letra cursiva, a falta desse desenvolvimento motor faz diferença no desenvolvimento neurológico da criança, né? Intelectual no futuro, tá? Então, isso é super importante. Mas eu estava dizendo isso porque durante a quarentena, assim, quando o Covid explodiu, que foi lá mais ou menos... que explodiu a notícia da pandemia no Brasil, que foi mais ou menos no dia 13 ou 14 de março, em que realmente, né, a gente entendeu que a gente ia entrar nesse processo de distanciamento social.
o pai do Davi comprou alguns livros, assim, vários livros de literatura adulta, porém na versão infantil. Acho que você deve conhecer alguns livros assim, né? Eles são as histórias simplificadas e tal, numa linguagem que a criança é capaz de absorver. E e aí ele foi apresentando os livros como se realmente viesse uma fada do livro e trouxesse o livro, né? E ele foi conhecendo os livros aos poucos e tal. E cada livro que ele ganhou tem, por exemplo, tem alguns do Júlio Verne, para você ter noção, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias, 7.000 Léguas Submarinas e algumas outras obras clássicas do Júlio Verne que desencadearam no meu filho interesses né, relacionados à geografia, mineralogia. Agora mesmo a gente estava jantando, ele começou a contar para mim que ele quer muito ir para a Islândia para entrar dentro do vulcão que leva ao centro da Terra, no livro do Júlio Verne, que se chama Viagem ao Centro da Terra. E então, cada livro, gente, desses tinha mais ou menos 60 páginas, né? Essas 60 páginas, elas não duram 5 dias aqui. Né? A primeira coisa que ele pede é para a gente ler. Né? Então, uma coisa que hoje eu tenho essa percepção, pela minha própria experiência pessoal, de quanto realmente lá atrás, quando o papai lia para o bebê, né? E como o papai foi estimulando esse hábito, sem muita pretensão, naquela coisa mesmo da história. A gente sabe quantas crianças elas gostam de ouvir histórias, né? É da natureza humana gostar das narrativas, gostar dos enredos, né? Por isso que a gente assiste filme. Mais do que filme, por isso que a gente assiste série, né? Que é uma coisa assim, que é uma narrativa Continua. interminável. Né? E a gente quer Exatamente. a segunda versão, a gente quer depois. A outra Exata... temporada. Exatamente. A gente não quer terminar, né? Aquilo. Acho que vou te interromper um pouquinho, porque você tá falando de vários assuntos importantes. Você tocou num assunto que eu acho fundamental, que é, às vezes, a nossa pressa, né? A pressa do adulto de que a criança faça alguma coisa ou o bebê faça alguma coisa rápido. Então, andar rápido é bom, falar rápido é bom, escrever rápido é bom, e nem sempre é assim, né? E a mesma coisa com o livro. Eu vejo muitas famílias, muitos pais super ansiosos para que um bebê de 3 meses não morda um livro, de 4, né? Quando eles começam a se sentar e se interessar e tal, não morda um livro, não rasgue o livro. Eu recebo muito essa pergunta, né? Como é que, mas ele vai rasgar, ele vai morder, então eu vou só dar o de plástico, né? Ou ao contrário, que tem essa concentração de escutar o livro do começo ao fim, né? É pedir muito para um bebê e é pedir algo impossível, porque você imagina só, aquele bebê nunca viu aquele objeto na vida. Qual que é a natureza do bebê? Como é que ele conhece o mundo? Pondo na boca, ele vai pôr na boca, né? E aí, por isso, eu ofereço algo menor, algo bobo. Não, ele precisa ter contato com um bom livro, ele precisa saber a diferença, ele precisa saber da fragilidade daquele papel, ele precisa saber que rasga, ele precisa saber... E eles vão aprendendo isso, né? Eu tenho, claro, vários livros rasgados pela minha filha, que ela lia muito, botava na boca, mas faz parte do desenvolvimento da criança ela perceber que aquilo rasga, né? E rapidamente ela começa a ser mais cuidadosa, mais delicada no manuseio, porque ela percebeu a importância daquele objeto, pelo modo como a família trata o livro, né? E se a gente pensar na relação entre as histórias contadas e o livro, né, toda vez que a gente vai contar uma história, tem um certo envolvimento no mundo da fantasia, no mundo da magia, né? A gente faz uma introdução, mesmo que seja simples, falando assim, era uma vez, há muito tempo atrás. Alguma coisa a gente faz, a gente coloca para que a criança entre no mundo da fantasia, né? E também alguma coisa a gente faz para que a criança saia daquele mundo da fantasia. Então a gente fala, um ratinho passou e a história acabou. Agora acabou e todos foram felizes para sempre. Os contadores de história fazem isso mais rebuscadamente. A gente no cotidiano faz de uma maneira mais simples. E quando a gente pensa no livro, né, o livro transpõe para o espaço algo que acontece no tempo,
né? Então, quando eu conto uma história, é um desenrolar no tempo. E o livro coloca aquela história na espacialidade da página, né? Então, eu tenho que abrir a página e passar as páginas, e essa passada de páginas significa que a história está se desenrolando, que alguma coisa mudou e que alguma coisa vai acontecer. Olha a complexidade da compreensão disso para um bebê, né? E para uma criança pequena. Então, é um mundo todo que se descortina no manusear de um livro, que a gente não precisa ter essa pressa de chegar até o fim da história, não é isso que importa. Tem tantos aprendizados ali, né? E quando a gente menos esperar, a criança vai estar, como você falou, pedindo uma história de 60 páginas e escutando, né? A Olga Não está com é. 3 anos e ela escuta histórias longuíssimas. É claro que ela gosta muito dos livros ilustrados, mas a gente chega a contar histórias de livros que não têm ilustração e ela ouve. Ela ouve conto da Clarice Lispector comigo. Ela se Uhum, interessa, sem simplificar a linguagem, sem ter um desenho, com 3 anos. uhum. Porque é isso, a vontade chega. E aí, quando a vontade chega, é que é o momento daquilo acontecer para a criança, né? Sim, essa pressa, Carol, uma coisa que a gente vê realmente é muito aqui no lado ocidental, né, do planeta. Os ocidentais têm essa pressa de que e mais do que isso, essa competição no universo materno. Meu filho andou, mas o meu andou com 10 meses. Então, isso a gente escuta muito, né? É uma coisa que eu sempre falo muito, que essa pressa não leva a gente a lugar nenhum, porque, na verdade, pular etapas não é bom para ninguém, né? Para nenhum desenvolvimento. A gente sabe hoje o quanto isso é prejudicial, inclusive, gente, né? Uma das coisas que a gente aprende, né, dentro da antroposofia é que a criança que, por exemplo, não engatinhou, né? Porque ela andou direto, como as pessoas falam, ele andou direto. Na verdade, faltou um pouquinho mais de chão para essa criança poder engatinhar. Em geral, é muito raro a criança pular etapa por natureza própria, tá? Ela pula etapa porque existe até uma expectativa dos pais muito grande no que aquilo que aconteça. Ela tem 9 meses, olha só, ela já fica de pezinha e ela vai andar rápido. Né? Então, até a antroposofia fala muito isso, né? Que o bebê ele tende a querer, inconscientemente, claro, suprir a expectativa. Desde bebê, ele tenta suprir a expectativa dos pais, né? Então, quando você vê um bebê pulando etapas, principalmente como a do engatinhar, você pode ter certeza que essa etapa que ele está pulando agora, ela vai se refletir lá na frente, né? E uma das coisas que a gente tem algumas evidências, gente, é que a criança que não engatinha tem mais dificuldade na leitura e na escrita depois, tá? Porque o cérebro não engatinhar, ele é ativado na sua totalidade. Inclusive, uma das coisas que a criança faz quase que de maneira exclusiva dela própria mesmo. Ela não tem ninguém para imitar. O engatinhar é uma coisa que ela cria dela mesma. Então você vê bebês que engatinham arrastando, você vê bebês que engatinham para trás. Isso é uma coisa que a criança cria do próprio repertório. Ela não tem algo que ela viu e copiou, tá? Como a maioria dos comportamentos humanos. A criança aprende pela imitação, né? Então, essa coisa da pressa é muito comum. Muitas pessoas me perguntam assim. Recentemente, até quando eu tive a ideia de fazer essa live, foi porque uma pessoa fez uma pergunta para mim numa outra live. Débora, quando que você acha que a história é benéfica no ritual de sono noturno? Né? Uhum. Então, eu, Carol, particularmente, tenho uma ideia a respeito disso, né? Uma recomendação, inclusive, que eu dou, que eu acho que antes dos 2 anos, a história no ritual de sono noturno não traz muito benefício para aquele sono noturno. Tá? Porque, na verdade, a criança ainda não tem essa capacidade de concentração nesse momento, a criança, em geral, está cansada, ela quer dormir. Então, quanto mais simples for o ritual de sono noturno até os 2 anos, melhor, tá? Melhor para a criança, melhor para a mãe. Ali a gente está suprindo uma necessidade física e biológica e é necessário, muitas vezes, que seja feito de maneira mais objetiva. Até porque as mães estão muito cansadas, né? Agora, a partir dos 2 anos, a gente começa a ver que existe parte da criança isso. Ela começa a pedir, né? E muitos pais não contam histórias na hora do sono porque eles acreditam que eles estão mal acostumando a criança.
tá? Eles pensam que eles estão fazendo algo que vai prejudicar a autonomia no sono da criança, quando eles contam a história de dormir. E, na verdade, muito pelo contrário, né? Porque quando você conta uma história na hora de dormir, você tem um cenário muito favorável para a absorção dessa história a partir dos 2 anos, tá? Porque nós estamos falando de ondas cerebrais, né? É uma coisa que eu sempre falo aqui sobre esse poder da história na hora de dormir, porque você é capaz de transformar o seu cotidiano através dessa história que você conta. E aí, saindo do âmbito da leitura, mas ainda ficando nele, né? Essa contação de histórias para a criança sobre a criança, né? A criança adora ouvir histórias sobre ela mesma, né? Porém, a maneira mais eficiente de fazer isso é quando você faz isso, quando a gente chama, o Dr. Haverkarp fala muito isso, né? Que também esse cara é sensacional, né? Porque ele estuda desde o bebê, quando nasce, até a criança mais velha, dentro da base da disciplina positiva, como educar uma criança, né, sem usar punições, enfim. Ele fala muito da história, né? Ele fala que essa criança, nessa hora, ela não consegue entender a coisa aqui, assim, ó. Ela entende ele chama de porta lateral, né? Que é a gente chegar para a criança e falar assim, era uma vez, não é você falar assim, era uma vez a Olga, né? Era uma vez uma garotinha de cabelinhos lisinhos, que parecia uma indiazinha, como a Olga parece. Né? Enfim, você trazer alguma coisa que essa criança possa se identificar. Né? E nesse momento em que ela se identifica, você tem o poder de transformar essa criança através da história que você está contando, porque ela, nesse processo de identificação, traz essa história internalizada para dentro dela e transforma essa história na vida real. Né? Eu acho que isso é uma coisa assim que poucos pais têm noção do poder disso, tá? Poucos pais. Assim, eu uso isso assim, diariamente aqui na minha casa, né? Por exemplo, recentemente, dentro dessa lógica agora do distanciamento social, nós estamos isolados, nós não temos ajudantes nesse momento, então nós estamos fazendo tudo, né? Então a mamãe também cozinha, a mamãe lava roupa, a mamãe arruma a cama, mas não é só a mamãe que faz, porque afinal de contas isso é um grupo, né? Isso é uma família e nós temos que inserir os nossos filhos nessas tarefas diárias. Então, muitas vezes eu conto uma história do garotinho de cabelinhos encaracolados que começou a ajudar a mamãe a fazer. Enfim, sabe, são coisas simples que o próprio fato de você trazer isso da maneira correta, vamos dizer assim, da maneira adequada, né? Vamos dizer assim, para não falar a palavra correta, você já consegue uma grande transformação no seu cotidiano. Assim, eu já tive problemas de sono com o Davi que eu resolvi através da história. Né? Os problemas de medo que as crianças enfrentam, que são naturais, tá, gente? Em torno dos 4 anos, quase todas as crianças vão apresentar medos, né? E os medos, eles devem ser a principal via de cura do medo é a história. Não tenha dúvida disso, né? Que é a história, porque é através da fantasia que a criança vai conseguir transformar e ressignificar, né, aquele medo. Então, quando você ouve o que seu filho está te falando, né, e traz isso, porque uma coisa também é super importante, a gente ouvi-los, né, ouvi-los, parar para ouvir o que a criança tem para falar para você. Porque ela não está falando uma bobagem. Às vezes a gente fala assim, a gente não tem tempo. Eu não quero ouvir. Então, às vezes eu pergunto para as mães me procuram assim, meu filho está com medo. Né? Meu filho ele tá apresentando medo, ele vem toda noite para minha cama. Eu falo, mas você já perguntou o que é o medo? A mãe vira para mim e fala assim: mas ele não vai me falar, não? Mas claro que ele vai falar para você, né? É claro que ele vai falar do jeito dele. Então você tem que estar atenta para entender, né, o que essa criança está querendo comunicar, porque muitas vezes ela não vai falar claramente para você. Olha, mamãe, eu estou com medo do escuro. Esse é um né? ponto muito importante, porque a criança, ela funciona no nível da metáfora, né? Da fantasia. E nós somos muito concretos. Eu vou dar um exemplo disso. E vou tentar comentar um pouco de tudo que você falou, assim, da vivência que eu tive em relação a isso. Recentemente, quando a gente começou o isolamento social, qual que é a minha grande preocupação?
fazer barulho demais para o vizinho de baixo, principalmente nos horários que pode incomodar. Então eu comecei falando isso, filha, o vizinho vai acordar o vizinho, vai acordar o vizinho. Nunca resolveu. Um dia eu tive a ideia de contar para ela que tinha uma bruxinha que morava entre o nosso piso e o teto do vizinho. E se a gente fizesse muito barulho, ia acordar essa bruxinha. E a bruxinha estava dormindo. Ela entrou no negócio com essa bruxa, né? E bruxa pode ser um personagem que causa muito medo. Eu falei isso para algumas pessoas e elas falaram assim: nossa, se eu falar de bruxa aqui, meu filho não dorme nunca mais. Mas a gente tratou isso num nível lúdico e a gente tinha ouvido uma história de uma bruxinha que fazia entregas, né? Uma bruxinha boa, uma bruxa má. E isso funcionou super bem com ela. A gente, assim, ficava com ela e ela foi recusando um pouco aquele contato físico. E eu comecei a perceber que ela se acalmava quando a gente contava a história do dia, né? Tá travando um pouco, né? E isso é sensacional. Melhorou, Débora? Eu tô com dificuldade com a minha internet aqui, toda hora ela tá. Mas agora acho que foi de novo. Vamos lá, vamos tentar mais um pouquinho. Até onde que você me ouviu, né? Mas eu tava dizendo Da que bruxinha, você estava contando para mim da bruxinha que ela entrou numa questão com a bruxinha, numa fantasia que as pessoas falaram para você que se falasse de bruxa, enfim, porque tem essa questão do personagem isso, negativo, né? Que na verdade é uma construção isso, cultural. exatamente. E aí isso funcionou super bem para ela, né? Agora, nesse momento que ela já tá com 3, né? Mas Uhum, a uhum. história, voltando à história no ritual de sono, foi uma coisa que apareceu muito naturalmente como um pedido dela. Ela era bem pequena, ela devia ter por volta de 2 anos. E a gente estava passando férias e passando uns dias muito diferentes, muito atípicos. E aquilo que a gente fazia para ela se acalmar antes de dormir não estava funcionando naquele momento. E aí um dia eu comecei a contar a história do dia, né? Porque a gente passava dias muito diferentes. E eu mesma tive vontade de rememorar o que tinha acontecido naquele dia. E assim, virou uma coisa que ela amava. Durante muito tempo, a partir aí de 1 ano e 8 até uns 2 anos e pouco, ela dormiu ouvindo a história do dia, do que tinha acontecido no dia, né? Uhum. Então, você colocar a criança como um personagem, trazer esse envolvimento, essa fantasia, é, é criar uma atmosfera mesmo de identificação, né? De Uhum. identificação com algo que está fora e a criança fala, ó, oh, sou eu, né? Ela começa a se Uhum. reconhecer naquela história. E E realmente isso, é Carol, muito transformador. pegando um gancho, isso a gente tem evidência científica a respeito disso já, né? De como a fantasia faz diferença na absorção do mundo pela criança, né? Então a gente, as crianças, se você tem uma criança pequena em casa, você sabe que o seu filho passa uma grande parte do dia fantasiando. Você vê isso acontecer, né? Inclusive na brincadeira, enfim. Hoje em dia, a gente, né, nessas famílias nucleares, como a minha, como a sua, né, que somos nós três, né, a criança não tem uma outra criança ali para tocar, então ela entra nesse universo interior dela de criação, de imaginação, com os próprios brinquedos, ela fantasia o tempo todo, né? Se você, como pai e mãe, usa isso a seu favor, você se Uhum, comunica com seu filho de uma maneira uhum, tão eficiente como você nunca fez. Tá? uhum. É muito mais fácil você passar qualquer tipo de mensagem para o seu filho através da fantasia.
né? O Com certeza. problema é que no dia, na nossa vida atual, a gente não tem tempo, a gente não tem tempo, né? A gente não prioriza isso, tá? Porque, na verdade, tudo que você quiser falar com seu filho, ele vai entender melhor se for através desse universo mágico, tá? E isso é uma coisa que hoje a gente tem como provar, né? A gente sabe, dentro de várias pesquisas a respeito de histórias e de cérebro, gente, que as conexões cerebrais elas são mais profundas quando a criança ouve uma história, tá? Então, vamos dizer que o aprendizado da criança é mais sólido quando ela o teve através do universo da fantasia. Então, isso que você Esse é o contou da papel da bruxinha, literatura, né? Esse é o papel da pois é, literatura, até para os adultos. É muito diferente alguém te falar uma coisa te dando uma lição de moral, ou você ouvir uma história e aquilo te tocar profundamente, né? E você mesmo retira uma moral daquilo, você mesmo compreende o ensinamento que aquilo te deu. sim. Então, gente, o recado assim que eu acho que é super importante da gente passar é que além de você estar construindo vínculo, né, com seu filho, quando você está contando uma história, quando você está lendo uma história, a história é uma via de comunicação, né? Ela é a principal via de comunicação com a criança pequena. Eu me arrisco a dizer que ela é a Até para principal forma. encaminhar, né? Até para a gente encaminhar para fazer alguma coisa que a gente precisa, sei lá, para o banho, para escovar os Com certeza. dentes. Eu só Com consigo escovar os certeza. dentes porque a gente inventa uma história e, enfim, aquilo é aceito pela criança de uma outra maneira. Não, justamente. Então, esse poder que eu falo que a história tem, isso é muito poderoso. Quando os pais entendem isso de uma vez por todas, definitivamente, eles conseguem ter dias mais leves, né? Nessas rotinas que nós temos aí, principalmente agora, muito difíceis, né? Então, assim, uma dica que eu acho que de hoje, assim, é que tem que ficar, é que tem que ter algum tempo no seu dia em que você dedica, né, para estar com seu filho nesse nível de vínculo, de leitura ou de contação de histórias. Sabendo que, se você utilizar a história para contar algo para o seu filho a respeito dele próprio, você tem essa capacidade de transformar isso, né? Isso que você contou, você falou do dia, é uma coisa que é uma técnica, inclusive, que eu uso com crianças pequenas, né? A partir de 2 anos, quando as pessoas me procuram, a criança tem problema de sono. A gente cria o livro do dia. Então, eu vou até deixar um gancho aqui. A gente uma super dica agora para você, né, que está aí assistindo essa live. É você pegar agora na quarentena tem tempo de sobra, tá? Então você vai reunir fotos da sua família, você vai reunir imagens do Google, você vai desenhar, enfim, você vai criar o livro da rotina do seu filho, tá? Então a gente chama o livro do dia, tá? Então você tem lá a hora que a criança acorda, você mostra a criança acordando, o dia, o sol. Aí ela sai da caminha, aí ela vai fazer o quê? Vai tomar café? O que que ela gosta de comer no café da manhã? Ah, é ovo frito. Então põe o ovinho lá, o desenho, para que ela possa fazer essa conexão com a vidinha dela. Isso desde 1 ano e meio mesmo, assim, já é super adequado a gente usar isso como ritual do sono. Ou então você pode usar, como a Carol deu como exemplo, a contar a criança. Mas quando você mostra ali para ela isso também internaliza de uma maneira que é através da outra linguagem, linguagem magética, né? Então não é a linguagem verbal, ela tá vendo, ela tá é o verbal junto com a imagem, né? Que é uma coisa que ela criou. Então legal você trazer a criança para criar com você esse livro, né? E nesse livro do dia, gente, você vai terminar esse livro com a criança indo dormir, claro, né? E a criança indo dormir quando todo mundo foi dormir. Então, no livro tem a vovó dormindo, o cachorro dormindo, a mamãe e o papai dormindo na caminha da mamãe e do papai, né? A criança na caminha, para os pais que têm dificuldade com esse negócio de cama compartilhada, que na primeira infância é muito comum a gente ter, né, essa queixa de alguns pais que me procuram, eu não consigo tirar da minha cama. Então tá aí a via que você vai conseguir tirar. E que se você me procurar hoje para fazer uma consultoria com seu filho mais velho, eu vou com certeza usar dessas técnicas. Técnicas onde você
vai achar que aquilo é tudo uma bobagem. Vai falar, gente, essa consultora é louca. Essa pessoa é maluca. Como assim? Eu contratei ela para ela me falar que eu tenho que contar uma história pro meu filho? É isso. Você tem que contar uma história pro seu filho. E se você contar uma história pro seu filho a respeito do dia dele ou dele mesmo, você vai estar sendo, assim, muito mais eficiente na sua comunicação do que se você falar assim pro seu filho, filho, você tem que escovar o dente agora e dormir. Porque a criança não entende a coisa assim, né? É um outro nível. A fantasia, gente, ela é o chão, o cimento do aprendizado da criança, nesse E momento da agora que você vida. falou de chão e cimento, me lembrei de uma imagem que os especialistas de leitura para a primeira infância falam, né? Que a gente está construindo a casa imaginária da criança, né? E a criança vai entender o que acontece no mundo da fantasia e o que acontece no mundo real. Né? Qual que é a diferença entre a fantasia e a realidade quando a gente alimenta essa casa imaginária, quando a gente oferece metáfora para ela, né? Oferece palavra para ela nomear as coisas, os sentimentos, as dificuldades, os medos, os pavores. Por isso que aquilo que você falou super importante é através das histórias e da literatura que a gente vai falar de medo, né? Uhum, Porque uhum. é isso, a criança vai conseguindo simbolizar aquilo, né? E vai Ela entendendo. elabora, né? Ela elabora para Embora. ela mesma, entendeu? Então, é É. uma coisa assim que a gente poderia entrar em vários aspectos aí da psicologia agora para falar a respeito disso. Mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo hábil, né? Uma live de 1 hora, como a que a gente fez, está terminando, para você ter uma noção. A gente nem Nossa, começou a passou muito conversar. rápido. Eu queria então falar uma coisa final, assim. Eu Isso, vamos acho lá. que tem uma diferença. Eu gosto até hoje, mesmo com a Olga pequena, de no momento de dormir não ter nada. Não tem objeto. Né? Sim, Pode ser uma questão particular dela, mas eu percebo que qualquer objeto nesse momento ele distrai. interfere, ele excita, pode ser por uma característica dela, né? Mas na nossa relação eu percebi isso. Então eu acho que nesse momento, uma penumbra, um escurinho e a voz da gente contando é tudo. Basta, É basta, tudo. É basta. tudo. Mesmo que seja uma história de um livro, né? E aí até eu separei um livro aqui para mostrar que acho que é o único livro que eu conto essa história. Você conhece? Dorme, Menino Dorme. Ah, maravilhoso. Esse aí eu E usei ele tem muitos uma anos. luz, esse livro tem uma luz perfeita para você ler na penumbra, né? Uhum. E ele é uma história acumulativa e então a criança vai se lembrando daquilo. E se tá com dificuldade de dormir, você vai oferecendo aqueles elementos que aparecem na história para criança, né? Eu faço isso muito com a Olga. Boto ela na cama e falo, então tá, ó, a sua canequinha de água, o seu cobertor de lã fina. Aí eu uso as imagens que aparecem no livro, sabe? Olha a musiquinha, você Maravilha. tá ouvindo a musiquinha de dormir? E aí ela se entrega, ela se identifica com esse personagem e se entrega, né? Mas na hora de dormir mesmo, eu não gosto de objeto nenhum. A gente não usa Uhum. nada, né? E Esse ao livro, longo do Carol, dia, esse livro foi o nosso livro de boa noite por muitos anos aqui. Esse livro, é, gente, a gente hoje não sei se é possível comprá-lo, mas sim, eu ganhei ele pelo Itaú Cultural, né, naquele ele tá projeto. disponível sim. Ah, que ótimo. Então, gente, Dorme, Menino, Dorme. É um super livro legal mesmo, assim, muito mais eficiente que o do Coelhinho, tá? Que todo mundo me procura para falar do Coelhinho. Na verdade, o Coelhinho é uma meditação guiada que você pode fazer com seu filho se você quiser também, uma meditação de relaxamento, onde você vai, né, elevar a atenção plena dele para aquele lugar do corpo. Ah, agora o pezinho tá relaxando, enfim. Ai, que sono, né? Então, você também trazer essa atmosfera do sono, né? Esse Dorme, Menino Dorme, assim, é sensacional. Um livro simples, e aí você tocou num ponto que eu acho também super legal de falar. Quanto menor a criança, menos ela vai absorver da sua história, né? Então, quanto mais simples for a história, melhor para ela naquele momento. Para vocês terem uma noção, dentro da pedagogia Waldorf, a gente recomenda que se conte a mesma história durante 15 dias, pelo menos, né? Para a criança poder realmente internalizar. E a partir do momento que a criança conta para você aquela história, que ela realmente aprendeu, que ela realmente entendeu. Fora isso, às vezes muitos pais me procuram, mas ele pede 1, 2, 3. Não, você pré-combina, né? Você entra num acordo com seu filho. Olha, a mamãe agora vai contar uma história para você.
tá? E é a história da hora de dormir, que pode ser o Dorme Menino Dorme, que pode ser a história do dia, que pode ser muitos outros livros que a gente tem por aí maravilhosos, que eu podia fazer, inclusive, posts até de indicação, né? Porque temos muitos, né? Mas vamos lá, meu amor, a gente tem poucos minutos, fala um pouquinho rapidamente sobre o Cria Coletiva pra gente, pessoal seguir, @cria.coletiva, né? E quais são as ações aí que você está preparando, se tem alguma coisa nova pra gente? Pois é, nesse momento o foco está sendo pensar na formação de mediadores de leitura. Então, pensar os pais como mediadores de leitura, porque, como você falou, a gente tem aí fontes de pesquisa e uma publicação, um mercado editorial muito forte e com boas ofertas para a infância, mas eu acho que só o livro não resolve, né? A gente precisa saber como é que aquele livro entra no nosso cotidiano, precisa ler o nosso filho para entender qual livro que vai chamar aquela criança, né? Então, a ideia é oferecer ferramentas de autonomia para os pais conseguirem escolher histórias para os seus filhos, e conseguirem mediar essa leitura de uma maneira que também dê autonomia para a criança, né? E que não crie dependência de alguém sempre interpretando e lendo por ela, mas que crie esse desejo por ler, por descobrir o mundo, né, ir com as próprias pernas. Então, o meu foco nesse momento está sendo esse, né, desse curso para pensar a mediação de leitura literária com bebês e crianças. Incrível, Carol. Seu trabalho é maravilhoso. Admiro muito você. Muito obrigado pela sua participação hoje. Queria deixar para vocês aqui o aviso que agora tem um canal no YouTube chama Débora Cog, igualzinho tá aí no canal do Instagram. Lá eu tenho publicado essas lives todas na íntegra, né? Então elas ficam lá depois. Essa live fica gravada aqui até amanhã às 8 horas da noite. Mas para quem não conseguir ver nesse dia, depois tem a chance de ir lá no canal do YouTube para ver a live na íntegra. E, em geral, eu me utilizo também de pedacinhos delas depois para falar de algum assunto específico, né? Queria agradecer a presença de todos aqui e dizer que em breve, logo, temos mais lives, né? Semana que vem tem uma live maravilhosa aí com a Gabi Faria. Em breve aí vocês vão saber o tema, que vai ser uma explosão aqui. E acompanhe os canais aí da Cria.coletiva. Cria.coletiva, né, Carol? Cria.coletivo. Tá? Para aprender mais a respeito dessa curadoria que você Como pode fazer. Débora.cog. Isso, Débora.cog, para aprender um pouquinho mais sobre sono de bebês e crianças pequenas, tá bom? Muito obrigado para todos, uma excelente noite e até a próxima. Tchau, Carol. Gente, eu que agradeço. Um beijo, boa noite a todos e bons sonhos aí para as crianças e para os adultos. Isso aí. Tchauzinho. Tchau.